Fala pessoal, eu sou Alexandre Maquin e hoje vou dar aqui as minhas impressões sobre o quarto episódio da 8ª temporada de Game of Thrones. Então, vamos lá? Bem, como você já sabe, isso daqui vai ser uma crítica com spoiler do episódio, uma coisa bem mais rápida e sem muita firula. Então deixa eu falar logo de tudo que eu gostei e depois partir para o que eu não gostei. Eu gostei muito do início do episódio. A cena lá deles fazendo a cremação de todo mundo que morreu na batalha do episódio anterior é tudo muito bonito. E além disso, ele deixa você ver pela última vez vários personagens que acabaram de morrer. E principalmente, ele acaba dando um destaque para o Ser Jorah, junto com a Daenerys. Tu vê que a maquiagem ali tá muito boa. Você tem uma cena, mostra o corpo dele todo, uma cena muito bonita, e além disso você ainda vê a Daenerys falando alguma coisa no ouvido dele que não é passado para o público. Nós também temos a Sansa dando sua extrema unção para o Tyrion. No caso, o episódio passado, o Bran já tinha feito isso, já tinha ele aceitado como um bom homem e que ele já estava perdoado de todos os crimes dele. E para finalizar isso, a Sansa faz a mesma coisa quando ela entrega o broche e coloca no corpo. Depois disso, eu acho muito boa a cena do Jon fazendo o discurso. Mesmo achando que o discurso deveria ter sido antes da batalha e não depois dela, mas tudo bem. Ele usa bastante parte do juramento da Patrulha da Noite no meio do discurso, como vocês protegeram o mundo dos homens e coisas do tipo. Eu acho muito bom. Eu também gostei muito da cena seguinte, que já é uma festa, já é a comemoração pelo fim da batalha. Eu acho muito interessante porque você tem 3 pontos diferentes nessa cena. Você tem 3 pontos bem significativos. Você tem basicamente todo mundo comemorando, ficam só 2 pessoas que não estão muito bem comemorando. Você tem lá o jogo que o Tyrion com o irmão dele e a Brienne estão jogando, o Podrick também tá nessa, que é extremamente interessante e engraçado, mesmo achando que inicialmente o Jaime tá tentando embebedar a Brienne, mas nas cenas seguintes você vê que não é bem isso que acontece, então eu estava errado. Você também tem as outras comemorações, você vê os selvagens também comemorando a batalha, junto com o Jon, principalmente, ali em cima do púlpito, que é bem legal. Mas, além dessas cenas de comemoração, você tem outros 2 personagens que não estão bem comemorando. Você tem o cão, que tá lá comendo, tipo, não me importo com nada disso. Já tô focado aqui em outro pensamento, que obviamente é enfrentar o irmão. E você tem a Daenerys totalmente isolada nessa cena. Bem, você pode dizer que ela está em luto pela morte do Jorah e de muitos exércitos dela, que eu também concordo, mas também você não tem em volta dela o Tyrion, que tá lá com o irmão, o Varys está lá no canto observando como sempre, e nem o Verme Cinzento e a Missandei também estão presentes. Tudo bem, ali é só pro alto escalão, mas não tem nada ali. Mas diferente dela, você tem a Sansa, também não falando com muita gente, ela tá se divertindo. Ela tá ali no meio das brincadeiras do Jon com os selvagens, ela tá incentivando ele a beber mais e mais e mais. Fora isso, nós também temos uma finalização sobre a história do Deus da Luz, com uma rápida conversa do Tyrion com Davos, que ele entendeu nada do Senhor da Luz, e o Tyrion, é isso aí mesmo, não tem nada o que entender. E basicamente fecha todo esse tipo de conversa. Uma outra coisa bem interessante do episódio é que você tem realmente a finalização do norte. Você tem o Jon se despedindo de vários personagens, que já fica óbvio que eles não vão voltar. Você tem se despedido do Sam, da Gilly, que está grávida novamente. O que me volta a questionar a noção de passagem no tempo, que quando a Gilly já tá grávida, o cabelo da Cersei não cresce. Eu nem vou falar do suposto filho dela, que pode ser fake, mas pô, o cabelo, teoricamente, tem que crescer ao longo do tempo, né? Você também tem a despedida dele dos selvagens que decidem voltar pra muralha e pro norte deles. O que também já abre a bela possibilidade que o Jon talvez morre no seriado. Porque várias vezes nesse episódio falam que líderes do norte não devem ir para o sul porque nada dá certo. Você tem a Sansa falando isso diretamente para o Tyrion. E você também tem os selvagens falando, ó, Jon, o seu lugar é aqui no norte, é lá no extremo norte. Isso também pode ter dele se despedindo do fantasma, pior pai de pet que existe. Depois eu falo sobre isso. Outra coisa também que é bem legal nessa série é que agora finalmente a Sansa e a Arya descobrem a verdade sobre o Jon. Mesmo sendo uma cena off-cameras, eu acho uma bosta quando isso acontece, principalmente em Game of Thrones, mas era o que tinha. Mas o mais importante dessa cena é que você tem o Bran perguntando para o Jon se ele quer ou não quer fazer aquilo. O Bran, ele já não toma mais decisão, ele já viu o futuro, ele viu o passado, ele já percebeu que não é dele que tem que contar as coisas.
É tipo, é vida do Jon. O Jon conta ou não conta um direito dele. Só que, pô, obviamente a cena ia dar errado. Porque, cara, ou o Jon é muito inocente e não viu que a Sansa prometeu a parada menos prometida da história, que na cena seguinte já tá contando as fofocas, ou sei lá. E eu acho que sempre isso é uma parte ruim, porque, cara, agora ficou realmente decidido que o Jon é realmente o herdeiro, e tudo isso porque o irmão dele falou. Ninguém mostrou uma prova ainda na história. O Sam tem a porcaria do diário e não mostrou pra ninguém, e tá todo mundo certo. O cara falou lá e tá tudo isso. Se eu conseguir um irmão assim, vou falar que eu sou o rei da Inglaterra e o pessoal vai acreditar também. É triste isso. E eu acho mais bizarro ainda o fato de... Já virou uma fofoca ali e todo mundo acredita. Tipo, eu escutei aí que o Jon é o filho do Targaryen. Pô, todo mundo aceitou e... Não deveria ser assim. Eu gosto da cena do Varys com o Tyrion discutindo a suposta loucura da Daenerys, que eu acho que essa temporada tirou pra falar disso, mas eu não concordo muito. Eu gosto da cena porque o Varys, ele ainda permanece o mesmo personagem. Ele não tá ali exatamente pra lutar por um rei, ele tá ali pra lutar pelo povo. E é algo que ele diz e ele trabalha todas as temporadas em relação a isso. Então quando ele começa a ver que a Daenerys não é muito diferente dos outros reis com que ele já trabalhou, ele já parte mesmo pra uma outra ideia, ele já começa a pensar em outras soluções. E eu também acho interessante o posicionamento do Tyrion, porque ele é a mão da rainha, ele está obviamente escutando alguém falar sobre traição e o que ele vai fazer agora. Obviamente ele deveria contar pra ela, tem um pessoal tentando te trair. Mas você também vê que ele começa a concordar com o pensamento do Varys. Então eu gosto do dilema que surge pra ele. E pra finalizar as coisas que eu gostei desse episódio, eu gosto da morte do dragão. Eu gosto da morte do Viserys. Eu acho ela... Sim, ela é totalmente anticlimática. E eu gostei exatamente por ser anticlimática e porque eu não esperava. Eu dei um grito quando isso aconteceu. Eu falei, caralho, como assim, mano? Tipo, vamos cortar todo o CGI dessa série agora. E eu acho que funciona. E eu também gosto da morte da Missandei. Mesmo não gostando da cena em si, eu gosto da morte dela e eu gosto dela falando Dracarys e obviamente vai ser o início da próxima batalha. Agora partindo pro que eu não gostei. Começando do início do episódio, toda a cena da cremação é muito boa, só que você chega no momento avançado em que você tem uma cena de movimentação de exércitos. Eu perdi metade, perdemos metade aqui e basicamente sobraram 50 mil exércitos. E cara, na Parada do Fogo não tinham 50 mil caras ali mortos não. Não é por nada não, mas pô, não tinha todo esse pessoal morto ali não. Não apareceram esse povo não. Acaba sendo só um detalhe, mas eu acho isso negativo porque normalmente Game of Thrones ele se preocupa com esses detalhes de roteiro. Sim, também temos a cena do Starbucks, mas eu consigo relevar mais porque mesmo que não devesse, acontece. Erro de produção. Agora, o que eu fiquei bolado mesmo foi com a despedida do Pat. Pô, Jon Snow, tu é um pai de pet muito ruim mesmo, pelo amor de Deus. Não é porque você se muda que você abandona seu filho. Cara, não faz isso. O problema da cena mesmo é que obviamente o fantasma foi adicionado em pós-produção. Porque, pô, não custava nada ter uma cena do Jon, uma mesma cena no enquadramento com o Jon com o fantasma. Você vê que é tudo cena cortada, mostra o fantasma, corta, mostra o Jon. Então, obviamente eles não estavam ali. Então, por isso que deixa um gostinho meio ruim. E pra mim ainda levanta um pouquinho de death flag no Jon, porque as pessoas falam, não vá para o sul, pessoas do norte do sul não dá certo. O seu lobo não vai pro sul, então também não deveria ir. Bem, acontece. Uma outra coisa que eu não gostei é a cena do Bronn. Nesse episódio, vários personagens começam a ter uma modificação de personalidade. E isso é um pouco estranho. Somente chegar agora nos últimos 45 minutos tem uma mudança de personalidade tão forte. A cena do Bronn é boa. Sempre que o Bronn aparece eu gosto dele, eu gosto dele pra caraca. Só que a forma que ele apareceu não é ele. Ele não é esse maluco já todo violento. Ele é um cara mais engraçado. Então não faz sentido ele chegar dando um soco no Tyrion. Não combina com o personagem. E pô, que baita plano é esse? Tu viaja um continente pra dar meia dúzia de falas e sumir de novo. Pelo menos se mantém a ideia desde essa temporada do acordo do Bronn com o Tyrion. Sempre que te oferecer alguma coisa, fale comigo que eu vou dobrar a parada. Isso ocorre e eu acho legal. Outra coisa que eu não gosto aqui é da pressa da Daenerys em
lutar a nova guerra. Porque, pô, todo mundo aconselha ela a não fazer isso. Mano, nossos soldados estão enfraquecidos. Não é que a gente não queira lutar, mas tá todo mundo meio ferrado. Seus dragões estão ferrados. Mas ela, do nada, por nenhum motivo aparente, ela quer porque quer começar a guerra. O que não faz sentido, não é essa a personagem. Por isso que eu acho que estão forçando muito essa noção de ela está ficando louca. Você pode fazer isso de outras formas. Ai, porque agora ela quer matar as pessoas dentro das cidades. Cara, ela já fazia isso desde sempre. Só que antes ela matava senhores de escravos. E, bem, senhores de escravos dificilmente você vai apoiar eles, mas ela já faz essas atrocidades. O problema é que agora o pessoal tá vendo isso como um fator negativo. Mas o maior problema dela, dessa cena, é essa pressa dela em invadir que não se justifica. Não se justifica de maneira alguma. Não custa nada você deixar seus soldados descansarem, os seus dragões curarem. Isso pra mim, obviamente, funciona só para as cenas seguintes. Em que, obviamente, as cenas de luta. Em que, bem, o seu dragão morreu, obviamente, porque ele estava ferido, porque ele não conseguia voar. E também, o roteiro dá essa desculpa de o dragão está ferido, logo o Jon não vai montar nele. Porque, obviamente, o Jon pesa 5 toneladas e o bicho não ia conseguir voar direito. Sempre assim que acontece. Agora, a próxima coisa que eu não gostei acaba sendo a cena da Cersei. Na verdade, a cena final. Porque, cara, a Cersei, ela quer matar o Tyrion desde o primeiro episódio da primeira temporada. Ela fez de tudo que era possível e impossível nos episódios passados. Contratou o Bronn para matar eles. E agora, ele chega ali a 10 passos dela com arqueiros e ela não mata? Tipo, por quê? Essa não é a personagem. Não é como se ela não matasse porque ela está discutindo os acordos da batalha. Não, cara. Ela mata a Missandei na cena seguinte. Então não era esse problema. E convenhamos, a Daenerys chega lá com 12 imaculados falar em rendição? Sério mesmo? Tem 12 malucos. Se você mandasse a cavalaria, tu terminava a guerra ali. Mas aí o roteiro, não, tem que ter a próxima batalha, então por isso não vamos fazer isso. E pô, as flechas que mataram outro dragão vão do barco até a puta que pariu do espaço. Agora eles são incapazes de acertar o dragão que tá parado no chão? Sério mesmo? Se você não acha isso uma inconsistência, amigo, eu não sei o que é. Sinceramente. Bem, e duas últimas cenas que eu esqueci de comentar. Você tem tanto a cena da Arya com Gendry. Você tem o Gendry, que ele acabou de virar o novo Senhor de Ponta Tempestade. E bem, tudo bem pra isso, porque serve apenas pra série finalizar esse arco. Porque ele tava meio aberto ainda, qual era a função do Gendry, agora ele ganhou Ponta Tempestade, se a batalha terminar. E ele tenta fazer a Arya sua senhora. E bem, a Arya mantém seu personagem e fala, mano, não sou senhora, falei isso desde o primeiro episódio, então é um cara legal, mas tipo, não vai rolar. E tipo, valeu, falou. Depois disso ela parte em viagem e coincidentemente encontra o cão, fazendo uma referência a toda a terceira e quarta temporada, deles voltando para o sul. E bem, obviamente ela vai matar a Cersei e o cão vai tentar matar o irmão dele. Clegane Bones vai acontecer. E a última cena que eu tenho que comentar, do Jaime com a Brienne. Bem, a cena em si começa com a parte da bebedeira. Como eu falei, inicialmente eu achei que ele estivesse tentando embebedar ela para fazer alguma coisa. Mas quando a cena dos dois no quarto acontece, a Brienne ela está totalmente sóbria, é óbvio isso, e ela toma as rédeas da situação. Ela que desabotou a roupa dele, ela que se próprio desabotou, ela não precisa dele para fazer isso. Eu acho a cena muito boa, é o chip se completando. E bem, o Selvagem ele percebe isso, dá aquela chorada de bêbado e vai para outras meninas, e vida que segue. E além disso, você tem a cena da despedida também, porque logo após isso, nos dias seguintes, chega-se uma carta em Winterfell falando que a Cersei está ganhando a guerra, que ela conseguiu algumas vitórias. E bem, e nesse momento o Jaime decide voltar. Algumas pessoas acham esse retorno meio estranho, mas eu gosto dele. Eu gosto de que tudo que o Jaime fala é pra afastar a Brienne dele. Não é que ele fale aquilo... Eu não senti uma verdade naquilo, mas tudo que eu senti é... Se ele falasse, eu vou lá para matar minha irmã,
a Brienne ia falar, isso aqui é um plano meio louco e eu vou com você. Mas tipo, ele não quer que ela vá. Ele gosta dela, eu vejo que ele gosta dela. Então ele fala todas as monstruosidades que ele fez com a ajuda da Cersei por causa dela, dá um chega pra lá na Brienne e vai sozinho. Porque, obviamente, o objetivo dele também é matar a irmã. Não cola esse papo de o objetivo dele é proteger a irmã, não. Ele vai lá matar ela, vai terminar com esse ciclo de loucura que os dois viviam. Bem, eu espero que vocês tenham gostado. O vídeo pode ter ficado um pouco mais longo do que eu esperava. E qualquer coisa, só comentar, compartilhar, curtir. Pode falar com a gente, sempre respondemos e até o próximo episódio.